O seu programa Código Aberto está no ar e você é muito bem-vindo para viver com a gente as fortes emoções da próxima hora de vida juntos. Por quê? Nós já estamos com a Bíblia nas mãos e continuamos estudando esse livro fascinante de Provérbios. Você que é muito bem-vindo, o nosso programa é especial. Aqui você já sabe que tem na internet um ponto de encontro, que é o nosso selfie do Código Diário. E eu já quero dizer a você que essa semana promete. Por quê? Vamos estudar aqui alguns assuntos muito especiais do livro, abordando questões de comida, isso mesmo, a questão da inveja e, acima de tudo, a questão da verdade. Sem mais demoras, vamos direto a uma oração especial com os nossos convidados. Eu estou aqui com a Jéssica, já é conhecida do Código Aberto, né? Glaucio, olha aí, que bacana, o trimestre todos juntos. A gente está aqui junto com o Rony. Mais uma vez, bem-vindo, Rony, afiadíssimo no hebraico, para a gente conversar um pouquinho. E o pastor Edson, olha, lição de hoje vai mexer com comida, vai mexer com algumas coisas culturais aí dos tempos bíblicos, que a gente vai contar aí com a sua expertise aí teológica, né? E o nosso professor amigo, que a gente tem um carinho grande. E bem-vinda, né, Nayeli? Tudo certinho, né? Junto com o Marquinhos, a música especial. Vamos fazer uma oração? Vou pedir para você, Jéssica, orar para a gente, por favor. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Abre os nossos corações para o seu ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Começamos rápido para aproveitar o tempo, porque hoje, olha, promete. Gente, primeira coisa, palavras de verdade, e o tema principal que nós temos em Provérbios, capítulo 22, versículos 20 e 21, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Pastor, palavras de verdade, e assim a gente começa a lição dessa semana. Olha, você leu o verso 20 e o 21, né? Eu gosto do verso 18, que começa falando do mesmo tema, porque ele tem uma tradução bem interessante. Na nossa Bíblia aparece assim, porque é coisa agradável guardares no teu coração e aplicares a todos aos teus lábios, né? Está falando aqui das palavras dos sábios e do conhecimento e tal, mas a melhor tradução desse verso seria assim, porque é uma coisa agradável guardá-las dentro do seu estômago, para que elas estejam firmemente atadas aos seus lábios. Como é que eu vou guardar a palavra no estômago? Então, muito interessante, né? Ou não? É interessante? Completamente interessante. Muito interessante, né, Jéssica? Demais. Então, vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 15. Jeremias 15, verso 16. Jeremias 15, verso 16. Então, achei aqui. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome são chamados, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, a ideia de você comer a palavra de Deus, para ela ficar atada aos seus lábios. Então, a gente tem falado aqui do estudo do Guia da Lição, acho que o Rony falou algumas lições atrás. Quando a gente estuda o Guia da Lição, a gente está estudando um estudo do estudo, né? Então, o ideal é quando você vê o estudo da lição, é você estudar o texto que a lição sugere. Né? Não só responder as perguntinhas, tá? Estudei minha lição, respondi as perguntas da lição e tal. O estudo da lição é ver aqui aquela diretriz que o autor da lição colocou, mas é ir no texto bíblico. E quando a gente fala de estômago, está falando de digestão, né? Ou não? Estamos falando de digestão. Então, você mastiga as palavras. E eu lembro que essa aula foi uma aula que me marcou muito, né? Aliás, até hoje me marca muito o negócio de comer. Dá para perceber. Poxa vida, ninguém falaria isso. Que me marca bastante o aspecto da comida. Então, eu lembro quando eu tive 7ª série, sei lá, 8ª série, aula de sistema digestivo, né? Aquilo me fascinou profundamente, né? Então, você come e você precisa mastigar direito, porque você vai quebrando as enzimas, quebrando as células, quebrando o amido, não sei o que lá, e as enzimas das papilas gustativas da sua saliva, elas vão quebrando as moléculas, etc. e tal, aí passa pela sua traqueia e esôfago e vai descendo, e aí chega no estômago, aí no estômago vem o líquido da vesícula biliar, que eu já não tenho, e aí vem um monte de coisa no estômago e tal, para quebrar o resto do alimento, e aí vai tirar, no início do intestino delgado, vai absorver a parte que vai servir para alguma coisa no seu organismo, o resto que não vai servir vai embora e tal, e termina em algum lugar. Enfim. Ainda bem, tá bom. Voltemos. Mas o que é interessante é o seguinte, quando ele fala assim, é agradável que você guarde as palavras de Deus no seu estômago, dentro de você, né? Não é no coração, no estômago. Porque você tem que digerir a palavra de Deus, você tem que mastigar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é... Tem um amigo meu, tem nada, eu estou engraçadinho, fala de comida, gordo fica feliz. Tem um amigo meu que fala que sorvete não é comida, né? Que ele fala, como vai digerir sorvete? Sorvete não é comida. Então ele come,
Aí fala, não, eu estou cheio. Aí eu falo, então vamos embora. Não, mas eu quero sorvete. Mas sorvete, você não está cheio? Não, mas sorvete não é comida. Então, a gente lida com a palavra de Deus como se a palavra de Deus não fosse, como se ela fosse sorvete. Né, fazendo essa comparação, como se ela não fosse comida. E a gente fica só naquele rasinho, nadando na piscina de criança de 2 anos, 3 anos. Só com o pezinho ali em cima, arranhando a capa mesmo, né? Nem abre, só a capa. Então, a questão é, se a palavra de Deus não é mastigada, e não é pelo pastor, né? Sem dúvida. Não é ele que come por você, é você que come. Então, se você não mastiga, se você não engole, e se ela não passa a fazer parte do seu sistema digestivo, que a linguagem é bonita por causa disso, então ela, na verdade, não está servindo de nada. Se ela não entra em você, se ela não faz parte de você, se ela não te dá energia, se as células do seu corpo não se alimentam da palavra de Deus, então... Pastor, você me deu aqui uma dica que a gente tem que recuperar a história da TV Novo Tempo, inclusive um dos programas mais antigos da TV Novo Tempo é o programa Lições da Bíblia, que é paralelo ao programa Código Aberto, 2 programas voltados exclusivamente para o estudo da Bíblia através de guias de estudo. E é importante isso que você comentou, me chamou muita atenção porque ninguém come o prato, você não vai comer o garfo e a faca, você vai comer a comida. E o programa Código Aberto, ele tem um guia de estudo. A gente sempre apresenta o guia de estudo para vocês. Então, esse guia tem mais de 160 anos, são 162 anos que nós temos como Igreja Adventista um guia de estudo que nos motiva a estudar a Bíblia, feito inclusive pelos pioneiros há mais de 1,5 século atrás da Igreja Adventista. Então, isso que você comentou é forte para o jovem entender. Assistir o Código Aberto, ler o guia de estudo, responder certinho, são pratos, garfos e facas para você ser introduzido à comida principal. E a gente queria só abrir esse parênteses para dizer a você, jovem, nada debaixo do céu será mais importante do que os teus olhos repousarem sobre a Bíblia, pastor. E isso é o comer, então. Isso é o comer. E é o que você falou agora, relacionando com o verso que você leu, que é a palavra de sabedoria. Ou seja, do que você está se alimentando, o que tem entrado no seu organismo, né? Isso é uma crítica que eu vou fazer, uma crítica óbvia. A gente lida, às vezes, nos programas das nossas igrejas e em outros lugares, focando exatamente nas pessoas que vão falar ou nas pessoas que vão cantar. Isso. O mundo religioso é assim, é o palco, né? O mundo religioso é o palco. O púlpito é o palco, onde eu vou ali ver a atração. E a pessoa ela vai para ver a pessoa que está falando, ela vai para ver quem vai cantar. Então, todo cartaz de evento tem que ter foto, tem que ter nome, tem que não sei o que lá. Mas não tem tema. Tem, às vezes, um título geral, mas não tem um tema do texto bíblico. Você vai para ver a pessoa, não é para ver o cara. Você vai para ver a pessoa, você vai para ver o entretenimento. Então, você não se alimenta. Você não vai para comer, você vai para ver. E o texto bíblico, quando fala da palavra de Deus, ele não fala, veja a palavra de Deus. Ele fala, escute e coma. Então, a gente, às vezes, só fica no escutar e não come. Tem que comer. E se não comer, e aqui eu desculpo que eu estou falando muito, mas os meus alunos sabem que eu me empolgo quando eu falo disso. Fica à vontade. Mas um negócio que é impactante para mim a gente cria programações na igreja para tornar a Bíblia legal. Então, vamos falar da Bíblia, a Bíblia é legal, não sei o que lá e tal. Mas quando a gente fala que a Bíblia é legal, tudo que a gente fala não é da Bíblia. Então, a gente conta história, faz isso, faz aquilo e tal, e emociona as pessoas com as histórias e tal, mas não emociona as pessoas com a Bíblia. Então, o jovem que ele vai na igreja, o jovem, o velho, o adulto, etc., ele vai para se entreter, e outra, ele vai para se emocionar, não com a Bíblia, mas com as histórias que alguém vai contar. Então, o que acontece muitas vezes a gente quer que as pessoas achem a Bíblia legal, mas a gente não fala da Bíblia. Então, a gente não se alimenta dela quando a gente fala, então a gente não vai dar alimento para os outros também, né? Lembra que tem aquele negócio, né? Eu sei que eu já falei demais nesse bloco, desculpa. O Tiago deve estar falando no seu... Não, a gente deixa, a gente passou a vez já. Tá. Isso. Mas o negócio é novamente aquelas sobreposições, né? Você tem que se alimentar da palavra, e Cristo vai falar, você tem que se alimentar de mim, e tal. E depois ele vai dizer, você tem que ser alimento para os outros. Então, são essas sobreposições. A palavra é comida, Cristo é comida, e você, quando se alimenta da Bíblia, você é comida para os outros. Então, essas sobreposições, elas são importantes na sua experiência religiosa, e ninguém vai fazer isso por você, que acho que foi como a gente terminou a semana passada. Esse texto é maravilhoso, porque palavra de sabedoria, ela vai te alimentar se você comer. Pastor, ela tem que ser no estômago, tem que estar no estômago. Esse comentário é pertinente, vale a pena investirmos tempo nisso, porque isso não é uma realidade só de algumas igrejas adventistas, igrejas evangélicas, igrejas neopentecostais, enfim,
todos os movimentos religiosos. Hoje você entra no YouTube e tem celebridades religiosas. Hoje a gente tem as celebridades da internet, onde você vê milhões de likes, e quando você vai ver o sermão, a pregação, ela deixa de ser sermão para ser uma palestra de autoajuda, tendo a Bíblia como moldura. Então, isso que você falou é muito forte, porque você sabe que nós temos na programação do Novo Tempo programas exclusivamente voltados para a Bíblia. E você percebe o quê? É Bíblia aberta e olho grudado nas folhas da Bíblia, e isso que muda. Então, claro que não vamos ser errados, você ter uma maneira de comunicar, você é um professor que a gente admira porque tem o conhecimento bíblico sempre com uma aplicação curiosa, descontraída e consistente e ilustrativa, mas é Bíblia. E isso faz diferença na vida de muitos jovens hoje que se encantam com o comunicador. Eu vou lá ver o comunicador, eu vou lá ver o cantor. Excelente, é uma bênção ter o cantor. Mas não estão nem aí para se a letra tem a ver com a Bíblia, se ela é relevante. Às vezes vai lá o cantor, só fica gritando. A hora que você espreme, não tem mensagem nenhuma. Ah, não, fui para a igreja. Então, é uma ilusão de adoração. Isso não é adoração, jamais. Se não for o cantor que você gosta, e se não for o pastor que você gosta, você não vai, né? Concordo. Você vai em outra, você procura uma programação melhor. Então, você é cristão por causa da Bíblia. Claro que a gente respeita o teu carinho. Eu gosto tanto desse pastor, gosto tanto daquele cantor. Poxa, me identifiquei tanto com esse pessoal do código. Queria conversar com o pastor Edson. Talvez você não consiga pessoalmente estar aqui. Você tem uma admiração. Isso não é errado. Agora, tornar a tua admiração por alguém condição para a tua religião, aí não é verdade. Por isso eu quero passar para vocês a continuação desse mesmo dia sobre a verdade, que fala essa experiência com a verdade. Pastor, me corrija, por ser no estômago, creio que nada mais do que assimilação. Essa experiência de você comer, deglutir e assimilar essa verdade. E há uma pergunta no guia: como é que você se comporta com essa experiência de verdade? Vamos lá, Glaucia. Você compartilha? Só me chamou a atenção porque eu acho que... me chamou a atenção, é óbvio que chamou a atenção que o Edson estava falando, mas a gente, talvez para detectar quem está em casa pensando assim, mas será que eu sou esse tipo de gente? Né? Mas eu acho assim que tem coisas que a gente ainda vive das historinhas do rol do berço, assim, sabe? A gente tem 30 anos, a gente tem 40 anos, a gente tem 80 anos... E eu ainda estou vivendo das historinhas do rol do berço, que é essa coisa que foram muito importantes. Mas eu acho que tem um momento da sua vida que até um tempo você está seguindo o Deus dos seus pais. Perfeito. E você tem que se encontrar. E aí você começa, quem sabe, detectar assim, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Se toda vez que você abre a Bíblia, você lê o mesmo salmo. Não que isso não é para você parar de fazer isso, mas será que você não tem que ir além? Será que essa caminhada que a gente tanto está falando, essa busca, ela não é progressiva? Se você está assim, há 10 anos, se sentindo no mesmo lugar, será que isso já não é um problema gravíssimo? Está comendo comida requentada e já mastigada. Não seria a hora de você, assim... Eu estou desnutrida, eu preciso comer e preciso digerir. E aí, digerindo, você vai viver aquilo... E aí você vai compartilhar. Vamos lá, Jéssica, a experiência da verdade. Eu achei interessante a associação que eu fiz, é que há um tempo atrás a gente falou que, então, a sabedoria ela é externa a gente. E aí, olha como o inimigo, ele ludibria as coisas, né? Então, já que a sabedoria é externa, então é o seguinte... É o outro que tem que entender a Bíblia, é o outro que vai te dar a verdade, é o outro que vai te dar o conhecimento. Então, ele pega a meia-verdade e diz assim, então é o seguinte, não, você não precisa comer a palavra de Deus. Vai lá na igreja e ouve um sermão bonito. Você que é pastor, é sua responsabilidade dar de comida assim, na boca dos seus membros, dos seus amigos. Eu acho como as coisas mudam, né? Não, a sabedoria é externa à minha pessoa, mas cabe a mim comer dessa sabedoria. E o que eu fiquei pensando do que o Edson falou foi, se quando eu compartilho as boas novas, eu não crio no outro a urgência dele se alimentar, eu estou falhando. Opa. Quando eu falo, se a gente aqui, no Código Aberto, nessa temporada, nós não estamos conseguindo suscitar nos telespectadores a vontade deles entenderem mais de hebraico, ou não de hebraico, mas assim de Antigo Testamento, a urgência que eles têm de se alimentar mais da Bíblia, se nós não estamos conseguindo fazer isso com vocês, telespectadores, nós estamos falhando. E eu estou me sentindo assim como participante. O Edson fala coisas que eu anoto aqui, eu falei, nossa, depois eu vou ler isso com calma e vou ver. Porque aquilo que ele fala, que o Ronei fala, que vocês falam, criam em mim a urgência de saber mais, porque ele saber não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu preciso saber e eu preciso me alimentar disso. Então, assim, que o programa
não seja muleta, né? Que o conhecimento do outro não seja muleta para a sua salvação, porque a gente também já viu aqui que ela é assim, só individual. pegando um gancho da Jéssica, que também pegando um gancho do Edson, e eu, quem sabe, como apresentadora, posso falar isso. Se você está vivendo de Glauce, de Odailson, de Pastor Luiz Gonçalves, de Leandro Quadros, de Ivan Saraiva, você, cuidado, porque somos todos falíveis, somos todos suscetíveis, falamos coisas que não deveríamos, fazemos coisas que não deveríamos. Você precisa, isso é apenas assim, como eu diria, a gente, é como se fosse assim, eu estou te convidando aqui, eu quero, mas eu não sou a base disso. O que eu falo não é... Você precisa estudar a Bíblia. Então, assim, para de viver, porque daí, o dia que eu fizer alguma coisa que te decepcione, vai acabar com a tua vida e com a minha também. Rony vai falar no próximo bloco, eu tenho que interromper para chamar o intervalo. Mas, querido jovem, entenda uma coisa. A Glaucia falou uma coisa agora que eu vou ter que, depois de quase um ano com você no Código Aberto, recuperar uma coisa muito importante, Glaucia. Todo dia eu deixo ali para você um recado chamado Selfie do Código. Eu leio todas as observações. São centenas. Graças a Deus eu tenho condição hoje de ler o que você coloca ali no Facebook e eu fico feliz pela tua interação. Mas você falou uma coisa muito importante. O fato de estar gravando ali uma mensagem para você não torna os 2 minutos do Selfie do Código o teu momento devocional. É o meu momento de compartilhar com você a minha experiência com Deus. Mas é exatamente quando você coloca ali, amém, pastor, obrigado, e ali acabou tua leitura de Bíblia, jamais, se você está usando isso como leitura de Bíblia, eu tenho que parar o Selfie do Código e nunca mais fazer. Por quê? Porque isso são reações de cada um de nós compartilhadas com vocês. Então, foi o que você falou, é a minha vontade de esperar em você a vontade de ler a Bíblia. Agora, jovem, nada, telespectador, nada vai substituir isso aqui, ó, que é mexer na palavra. E esse fascínio que às vezes um apresentador, um pastor, ou você conhece alguém que conhece a Bíblia, você tem um carinho por essa pessoa, não pode virar uma devoção. Porque quando essa pessoa erra, quando essa pessoa peca, e ai se você concedesse os nossos pecados, olha, ainda bem que lá no milênio vai estar tudo perdoado sem entender, mas jovem, se você pudesse entender como quem lhe apresenta, quem lê, quem prega, é tão pecador como você, isso é para você entender que ninguém está perfeito, nós estamos em busca disso. Hoje abrimos esse grande parênteses aqui para valorizar mais do que nunca o DNA da Novo Tempo, o DNA do Código Aberto. Mas por que existe esse programa? Por causa da Bíblia. Por que existe o Selfie do Código? Por causa da Bíblia. Por que a Glaucia apresenta o Caixa de Música através da música e do louvor? Para apontar para a Bíblia. E no segundo bloco que a gente volta, já começa com você, Rony, porque a gente começou falando de comida, e eu vou pular lá para o final do guia de estudo dessa semana já, que tem um assunto polêmico, pastor, que eu vou jogar aqui para você ficar curioso no próximo intervalo, no próximo bloco. Olha o que está dizendo aqui, exatamente no versículo 30 do capítulo 23, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho. Começamos falando de sorvete, que não é comida, e agora vamos discutir a questão da comida na sabedoria, e aí no próximo bloco, se prepara, Rony, começa contigo, já a gente volta. Se você está assistindo o programa inédito, ele acontece no sábado à tarde, você já comeu, espero que tenha comido bem, então não está com fome, mas você sabe quando bate aquela fome, aí não tem sabedoria que alimente, né, pastor Edson? Quando você quer comida mesmo, no sentido daí físico da palavra. E você sabe que também existe no livro de Provérbios, que é o nosso estudo desse trimestre, agora entrar usando a referência como vinho, mas não vamos só nos ficar aqui específico no vinho, mas usando como relacionamento, ou como referência, perdão, para esse assunto um pouquinho mais amplo da comida. E aí, Rony, você que também é um estudioso da Bíblia, como é esse assunto do que colocamos na boca, o ato de comer e a gula? Bom, comer não se refere, como a gente falou uma vez, o livro de Provérbios, a palavra provérbio, a palavra machal, significa ser como. Então, nem sempre Provérbios está falando daquilo que está falando literalmente, né? Às vezes os provérbios eles estão falando de uma coisa, mas essa coisa é como outra coisa. O sentido geral é muito maior, né? E a gente
pensando no comer, e a gente sempre está preocupado no sentido metafórico, no que pode ou não pode comer. Não, posso entrar em contato com isso ou não posso entrar em contato com aquilo ou não posso, tal. E é uma coisa interessante, mais importante dentro desse nosso contexto, do que você come ou não, é como você digere aquilo que você come, né? Tem uma coisa que é muito curiosa que acontece aqui nessa nova sessão de Provérbios. O autor da lição ele comenta rapidamente. A partir do verso 17 do capítulo 22, e isso vai até o capítulo 24, verso 22, é uma nova sessão do livro de Provérbios. E essa sessão ela tem chamado muito a atenção dos estudiosos, porque é uma sessão basicamente emprestada de outro lugar. Não é da Bíblia. O Salomão, quando ele compilou os provérbios, ele pegou esses provérbios do Egito, né? Chama até a instrução de Amenemope. Então, ele come, ele bebe de outro lugar, porque ele achou que aquilo era relevante. Ou seja, a gente tem a nossa Bíblia, a gente tem o nosso estudo da Bíblia e tal, mas a gente não passa o dia inteiro trancado em casa estudando a Bíblia. A gente se relaciona com pessoas que não têm nem a mesma fé que a gente. A gente assiste televisão, vê um jornal, vê uma notícia, vê um filme, vê alguma coisa, ouve uma música. E a gente tem que saber digerir as coisas que a gente ouve. Às vezes a gente ouve uma coisa que é boa. Isso é importante a gente aplicar aquilo para a nossa vida, mesmo não sendo uma coisa da Bíblia, mesmo não sendo uma coisa religiosa. Então, essa ideia dele ter pego uma compilação de provérbios que não eram nem da religião dele, os egípcios são politeístas. Ele pegou, não, mas isso daqui é sabedoria, né? E o autor da lição, que é o Jacques Ducan, ele escreveu esse nosso guia de estudos, ele também escreveu um outro livro ao mesmo tempo, que é o livro sobre provérbios, né? Infelizmente não tem em português, que é mais ou menos o que tem no nosso guia, só que ele expande um pouquinho mais, ele entra em alguns temas que no nosso guia não dá tempo de entrar, e ele fala, mesmo o ateu, mesmo as pessoas de outras religiões, mesmo que elas não reconheçam isso, mas elas devem a sabedoria delas também a Deus. Mesmo quando se encontra sabedoria num lugar onde não está ligado diretamente a Deus, mesmo assim, essa sabedoria deve a Deus. Ok, pastor, deixa eu te provocar. Quero falar aqui especificamente do apetite, mesmo que seja do álcool, porque você é professor ali também de outras matérias do Velho Testamento, e nem que a gente gaste um tempinho aqui, mas isso é uma coisa que eu acho que nessa lição, que permite falarmos especificamente sobre o apetite, o ato de comer, o que pomos à mesa, o controle dessa tendência, aqui agora sai um pouquinho do espiritual para as nossas 3 refeições do dia mesmo. Então eu queria falar agora da mesa de restaurante, você está ali e agora te servem o álcool e aparece o álcool aqui nos provérbios, não tem como fugir disso. Qual a tua percepção? Sim, aparece o álcool, a glutonaria, né? A ideia de você comer muito, etc. e tal. A Bíblia ela tem uma teologia da comida que é muito forte, né? Que vai de Gênesis a Apocalipse. E é muito interessante. Eu gosto de comparar, assim, no início, falando desse assunto, com os outros relatos do Antigo Oriente Médio, para a gente ter esse primeiro a chegar-se à Bíblia com essa ideia. Abordar a Bíblia com essa ideia. Então, veja só, você tem os mitos mesopotâmicos da criação, e num deles você tem o deus Marduk, que ele luta com Tiamat, que era uma espécie de mãe para ele e tal, ele mata Tiamat, com o sangue dela mistura com barro e cria o humano. Mas antes dessa criação do humano, o Marduk ele vai administrar o céu, né? E ele vai achar um lugar para colocar cada deus e tal, e papapá. E ele percebe que os deuses todos eles têm uma insatisfação em comum. E, obviamente, aqui estou simplificando tudo. Sim. Tá? Ele percebe que os deuses têm uma insatisfação em comum, que é ter que procurar comida para eles. Então, ele decide criar esse ser selvagem e tal, com sangue e barro, ele forma esse ser, o homem. E o homem, então, vai existir para alimentar os deuses. Então, o homem vai levar comida para os deuses, ele vai oferecer comida para os deuses. Tá? Então, a função do homem é alimentar os deuses. E quando a gente vai para o texto bíblico, é exatamente o contrário que acontece. Então, você tem um relato da criação, e tem tantas coisas fantásticas em Gênesis 1, do verso 1 até Gênesis 2, verso 3, aquele primeiro relato que não dá tempo de passar aqui, mas tem uma série de paralelismos, blá, 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 blá. Vamos direto ao ponto da comida, senão me empolgo. Chega lá no dia terceiro, ele cria a porção seca, ele cria as árvores, ele cria sementes, etc. e tal. E o que ele cria no dia terceiro é aquilo que o que ele cria no dia sexto vai se alimentar. Ok. Os animais vão comer das sementes, das árvores, etc. e tal.
Então, quando a gente vai lá em Gênesis 1, vamos abrir rapidinho, porque é sempre bom ler o texto bíblico, né? Até para despertar essa curiosidade. Mas lá vai dizer o seguinte, Gênesis 1, finalzinho, os últimos versos de Gênesis 1, vai dizer assim, verso 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que no fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e aí para todos os animais da terra, e todas as aves do céu, os répteis, etc., toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, no capítulo 1 de Gênesis, quem dá a comida é Deus. Deus dá a comida. E o ato dele dar a comida que vai alimentar os seres criados é uma mensagem muito clara. Eu não só crio, eu faço a manutenção da criação. Então, a criação existe porque eu fiz, e a criação se mantém porque eu quero. Mas a criação só se mantém com o que eu dou para eles se alimentarem. Então, eu crio a vida e eu mantenho a vida através do alimento que eu criei. Então, você só mantém a sua vida se alimentando do que o Criador te dá. E essa ideia do texto bíblico, ela vai permanecer no Gênesis 2, Gênesis 3, até o final. Quando a gente vai para Gênesis 3, a gente percebe, em Gênesis 2 tem a lei, né, que Deus dá para Adão e Eva. A ideia em Gênesis 1 é que Deus é o soberano, ele cria e o homem obedece. O homem obedece comendo o que ele mandou. Em Gênesis 2 ele fala, você vai comer de tudo, menos dessa árvore aqui que eu não quero que você coma. Então, em Gênesis 2, ele estabelece o senhorio dele sobre a alimentação, sobre a comida. Ele diz, você come o que eu deixo, e você não come o que eu não deixo. E o que eu não deixo é isso. E o fato de Eva comer exatamente aquilo que Deus disse para ela não comer, o ato dela comer, a comida em si não é o problema. Uhum. O problema é que no ato dela comer aquilo que Deus disse que ela não comeria, que ela não deveria comer, ela está dizendo que ela não reconhece Deus como autor da vida e o mantenedor da vida. Então ela está trocando de senhorio, do senhorio divino para o senhorio humano. Ela manda. Ela manda no que ela quer comer. E isso vai permanecer em toda a Bíblia. Então, é interessante porque o importante, muitas vezes, não é o que você come no texto bíblico. O importante é o que você não come. Então, como assim? Daniel capítulo 1. O que acontece com Daniel lá? Então, o rei oferece um banquete. O texto não diz o que tinha no banquete. A gente supõe, filosoficamente, historicamente, arqueologicamente, mas o texto não diz. Por que o texto não diz? Porque isso não é importante. O que é importante em Daniel 1 é que Daniel rejeita a comida para comer aquilo que ele sabe que Deus deu para ele. Ele reconhece senhorio em Daniel 1. Então ele diz, eu não me alimento do que Nabucodonosor me dá, eu me alimento daquilo que Deus me dá. Então ele não troca de senhorio em Daniel 1. Então, alimentar-se no texto bíblico, aqui eu não estou falando espiritualmente, como você perguntou, estou falando da alimentação do café da manhã, do almoço, da janta, aquilo que você come. A alimentação é adoração. Ao alimentar-se, você adora a Deus. Olha, isso é forte, hein? É a sua mesa, e é muito interessante, que carnes Deus permite que você come em Levítico 11? Se você analisar, são somente as carnes que podem ser oferecidas como sacrifício. Você só pode comer as carnes que podem ser oferecidas como sacrifício no altar do santuário, porque a sua mesa é um altar. Se você não come o que Deus te dá, se você não come aquilo que Ele permite que você coma, você não o reconhece como Senhor da sua vida. Então, a alimentação tem tudo a ver com o seu processo espiritual. As duas coisas não se desconectam em nenhum prático. momento. Deixa eu continuar no aspecto da alimentação. E se a gente pensar no Provérbios, é aquela ideia transversal do livro, né, entre aquele que é insensato, o tolo, e o sábio, é sempre o sábio é aquele que coloca nas mãos de Deus a decisão, que reconhece Ele como seu Senhor, que sabe que a verdade vem de Deus. E o insensato é justamente aquele que quer decidir o que quer comer, que quer decidir comer do fruto, a Eva. A partir do momento que ela toma sobre si, a responsabilidade não, mas a decisão de irresponsabilidade. De não, eu vou experimentar isso aqui mesmo, ele que é meu criador, tendo dito que não. Então, assim, é muito o tal das sobreposições, como tudo se encaixa. Eu espero que isso esteja ficando claro, né, para o jovem do outro lado aí, que estamos falando sempre da mesma coisa, mas com implicações, com detalhes diferenciados. Vou jogar mais lenha na fogueira. Bebida alcoólica. Olha, o silêncio não é porque todo mundo bebe, não, tá? Fica tranquilo. Tá? Não é isso, não, pastor, mas quero ouvir isso, porque está aqui, né? Você tem uma série de problemas em relação à bebida no Antigo Testamento e tal. E uma coisa que eu falo nas minhas aulas, e eu gosto sempre de frisar, às vezes nas igrejas que eu vou e tal, é que
Infelizmente, aqui, talvez pelo tempo, a gente não consiga explicar de maneira satisfatória. Tem textos que a gente trabalha muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas, com o que nós chamamos de proof text, né? O texto prova. Então, a gente fala assim, não devemos beber vinho. Tem um texto X que diz isso aqui na Bíblia. Não devemos fazer isso. Tem um texto Y que diz isso na Bíblia. E tal. E não é assim que funciona. Tem certas coisas na Bíblia que elas não têm um verso que você diz, não posso. Elas têm um contexto que é maior, que é totalmente maior. Então, para você entender a alimentação, o que pode e o que não pode, não é só ir em Levítico 11 e as carnes e tal. Então eu posso comer essas carnes, as outras carnes eu não posso. Eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Eu posso beber isso, não posso. Não é só isso. Você tem que percorrer a Bíblia inteira. Então, quando você vai para o vinho, não tem uma palavra que tenha vinho e suco de uva. Porque na Bíblia, a mesma palavra para vinho, a mesma palavra para suco de uva. É a mesma coisa. Certíssimo. Agora, você tem palavra para mosto, você tem palavra para o resto lá do suco de uva, etc. e tal. Para o resto do vinho e assim por diante. Agora, você tem alguns processos, são interessantes, que na Antiguidade, que visavam em Israel retardar o processo de fermentação da uva que era colhida, mas em um certo momento a uva fermentava, não tinha o que fazer. Okay? Eles guardavam e alguns bebiam. Então, vai ser condenado o excesso, vai ser condenado a bebedeira e assim por diante. O que acontece com Cristo no casamento, essa é a minha opinião pessoal, ele fala, esse é o vinho novo. O que é o vinho novo? O vinho novo é aquele que é acabado de ser espremido. As pessoas acabaram de pisar, esse é o vinho novo, então esse é o vinho bom. O vinho novo é melhor, porque ele é fresco. É o suco de uva. Então, ali é possivelmente óbvio que é o suco de uva. Agora, quando a gente fala do vinho velho, aquele que embriaga, a Bíblia é muito clara em relação à embriaguez. Tá? Agora, eu volto a dizer o que eu falei no início. No texto bíblico, e com isso eu não estou liberando tudo, não estou dizendo, pastor Edson diz que pode comer tudo, pode beber tudo, não é isso que eu estou falando. Mas no texto bíblico, mais importante do que aquilo que você come, é o que você não come. Você não come o que você quer, você não bebe o que você quer, você não se alimenta do jeito que você quer. Isso é o mais difícil da gente entender. A gente come e a gente bebe o que Deus manda. E a Bíblia é muito clara, do Gênesis ao Apocalipse, qual é a dieta ideal para Deus. E a dieta ideal para Deus é se alimentar de plantas, né? De árvores, de frutos, de sementes e de água. Essa é a alimentação ideal, de Gênesis a Apocalipse. Agora, por causa do pecado, Deus vai permitindo uma coisinha aqui, vai permitindo uma coisinha ali, etc. Mas uma alimentação ideal é a de Gênesis. Então, a gente tem que... é difícil para a gente, é difícil para mim, é difícil para um monte de gente. Mas a gente tem que tentar seguir aquilo que Deus colocou, porque a gente reconhece que Ele é o nosso Criador. Princípios bem colocados, que era a reação prática de vocês. E aí, Glaucio? Dificuldade com a comida? Como que é esse autocontrole do apetite? A gente gosta do pode e não pode. A Perfeito. gente gosta de um manual que diga isso sim, isso não. Isso aqui, enfim... Eu não gostaria, tenho opinião, mas não vou me posicionar sobre o assunto, porque eu quero o seguinte, que o jovem vá atrás de se posicionar. Eu tenho a minha posição, eu não quero que ele se alimente da minha posição. Eu quero que ele sinta a necessidade de não ter a resposta para essa pergunta na vida dele, do que ele pode, do que ele não pode, nos outros, mas sim na palavra de Deus. E eu tenho, sem sombra de dúvida, que a partir do momento que ele se ajoelha e se entrega e diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, o Espírito vai tocar o seu coração e você vai tomar melhores decisões. Então, se eu quero alguma coisa, é criar nele a necessidade de buscar essas respostas no verdadeiro manual, que é a palavra de Deus, e na relação com Deus. Eu acho que a gente que é, às vezes, magro, né? Às vezes fica ali naquela zona confortável, né? Como se você estivesse fazendo tudo certo. Eu acho que a gente também comete excessos. Eu tenho os meus vícios. Eu, por exemplo, eu gosto mais de sal do que eu deveria. Muito mais de sal do que eu deveria. E é uma coisa, para mim, difícil, porque eu viciei o meu paladar em gostar daquilo que é salgado. Então, assim, se teu paladar... Eu não sei de nenhuma passagem que fala para não comer sal, né? Mas, assim, se talvez alguma coisa, o excesso daquilo te faz mal, a gente conhece pessoas que, não, isso me faz mal, mas eu tenho aqui um remedinho. Come, mas tem um remedinho, entendeu? Então, assim, é engraçado isso. Você sabe, aquilo necessariamente não tem mal em si, mas vai te fazer mal. Por que você vai comer? Se a atitude de comer é atitude de adoração. Isso muda tudo, né? Muda completamente tudo. E o que a gente está vendo em Provérbios é que a sabedoria não é seguir um manualzinho, que é exatamente o que vocês estão falando, né?
sabedoria é uma postura em relação à vida, né? E essa postura, às vezes, ela tem que se modificar de acordo com a situação que você está. Porque você dá um manual, o manual não vai servir para todas as situações. Tem hora que você tem que improvisar, né? O improviso faz parte da sabedoria, saber improvisar do jeito certo, né? E a questão da comida é essa. Paulo comenta muito da comida, mas ele não está falando nem de Levíticos, não está falando nem do vinho, ele está falando de outra questão que envolvia a comida, que era a questão dos sacrifícios. E que eram julgamentos. Na verdade, ele está falando do juízo que a igreja fazia um dos outros. Exato. Né? Ele não está nem falando de comida nem de sacrifício. Exato. E tá acabava falando do juízo que um fazia, você está fazendo errado, você está fazendo errado. E tal. Fala, isso que não pode ter. Exato. E acaba se manifestando essa questão na comida. Então, se é esse o jeito, então faz o seguinte, não coma a carne sacrificada aos ídolos. Mas em outro lugar ele fala, olha, os ídolos, na verdade, eles nem existem, não existem outros deuses. Então, não tem problema você comer uma carne que foi sacrificada para os ídolos. Então, dentro de cada situação, você precisa de sabedoria. E é o que o livro está falando desde o começo. Não tem um manual certo. Tem aquele verso que a gente comentou aqui, alguns capítulos atrás, e eu não vou saber qual é, mas o princípio da sabedoria é buscar sabedoria. Você tem que ter bom senso, binar, que é aquela ideia de discernir entre uma coisa e outra, entrear entre o bem e o mal. Isso é difícil, isso vem de Deus. Você não vai fazer isso sozinho. A gente desculpa, eu sei que tem que chamar o bloco, o final do bloco, mas é o pastor Silvio Biasi, que é um indivíduo que eu respeito muito pelo aspecto da saúde, que ele prega, etc., e que ele vive também. Ele uma vez mostrou um texto para a gente de Ellen White, daquela escritora, que fala muito sobre saúde, e ela diz o seguinte, olha, muitos falam de saúde de uma maneira tão chata, dizendo que pode, que não pode, que fazem as pessoas se afastarem disso daí. Sem dúvida. E isso aconteceu comigo, acontece com um monte de gente e tal. Agora, ao mesmo tempo, ela mesma, que todo mundo usa em diversos contextos para ferir os outros na alimentação, ela mesma fala para o indivíduo, você devia comer isso, você devia comer aquilo, devia comer carne, você devia comer aquilo. Ela fala para o indivíduo. Então, porque era a realidade que o Rony colocou muito bem, do improviso. Como é que você vai improvisar bem? Se você se alimenta de Cristo. Se você reconhece como Senhor. É uma situação que exige algo inusitado, que não está no manual, que Deus não previu na Bíblia, porque Ele não previu tudo, então você tem que consultá-lo. Se você se alimenta dele, ele vai se comunicar com você e no improviso você vai fazer o certo, que é o que o Provérbios está ensinando. E só chamando o intervalo, é bom sempre recuperar a ideia já tão falada em outras lições. O assunto da comida, o assunto da temperança, esse é um assunto importante para nós sermos mais do que nunca compreensivos, misericordiosos e, acima de tudo, equilibrados. Gente, não use das regrinhas de comida como a tua maneira de expor o outro que talvez não esteja no amadurecimento que você tem. E aí, pastor, sou totalmente favorável à ideia de que existem princípios claros na Bíblia, mas quando entramos em assunto de cardápio, tem gente que não come carne, mas come gente, sabe? Eu não como carne, mas do jeito que fala e agride o próximo e torna isso um extremismo tão vandalizado da ideia de Deus. Gente, como você falou, é melhor que você não entre nesse assunto. Cristão não existe para ser justiceiro. Cristão existe para dar o exemplo e fazer o que é melhor. E aí, gente, a gente encerra esse assunto da comida para você não mudar de canal, rápido intervalo, mas refletir um pouquinho agora nesse intervalo, nos teus hábitos, no teu apetite, no teu controle, mas acima de tudo, amei a frase, a comida também é um ato de adoração ao Deus que rege a nossa vida. Voltamos, porque no próximo bloco vamos falar sobre a inveja dos perversos e a música da Nayeli. A gente já volta. Pensa no intervalo mais polêmico de todas as temporadas de Código Aberto que eu já apresentei até hoje, tá bom? O assunto pegou fogo aqui, esse grupo não para quieto e isso é uma benção. Eu quero agradecer a vocês. Esse é um programa que a gente deixa falar e, querido telespectador, entenda, isso não é um programa que a gente regrava, que a gente volta, não gostou do que falou, faz de novo, não. Esse é um programa que a gente abre o coração para você entender essa informalidade sincera na palavra de Deus que traz a verdade para a gente. Jovem, aprenda de uma vez por todas, o Código Aberto é um programa para você ver a Bíblia desse jeito diferente. Você pode até discordar, mas compreenda nossos olhos sinceros em desabafar para você
o Deus, a verdade e essa sabedoria que rege a nossa vida. Nós vamos ouvir uma música toda especial da Nayeli. Nayeli, o tempo voou hoje que eu te pergunto, por que vai cantar essa música e louve ao Senhor? Porque todos nós temos alguma necessidade, seja ela uma doença, uma necessidade espiritual, um pedido de sabedoria, um pedido para Deus nos ajudar a escolher o que a gente vai comer. E Deus está disposto a atender todo aquele que toca com fé. Amém. Posso lembrar daquele dia quando Jesus apareceu. A multidão se comprimia. Vejam o que aconteceu. Muito tempo eu procurava minha saúde restaurar, gastando tudo que tinha. A solução não pude achar. De um mestre Galileu, de suas muitas maravilhas e poder, e senti que a esperança renasceu. Pela fé pude a cura receber. Saí, atravessei a multidão, sem forças, mas com fé guardada em meu coração. Se tão somente o tocar, um milagre sentirei. E foi aquele toque da fé que mudou o meu viver. Jesus atende o toque da fé de todo sofredor, e não importa a multidão, Ele sabe quem o tocou. E é esse contato de fé que salva o pecador, e é esse toque da fé que faz fluir o amor. Ei, que gostoso ouvir vocês, hein? Parabéns. Eu acho que o Guilherme trabalha no áudio aqui, né? Tá fazendo uma manipulação no teu microfone, eu acho que pureza de voz. Parabéns. A gente está brincando, mas reconhece aí o dom musical. Que Deus abençoe vocês. Isso aí, código aberto, a gente fica feliz. Parabéns, Tiago, que traz aí nosso produtor, sempre uns músicos bem especiais, talentosos para louvar Deus. Isso é muito bacana. Tá bom, vamos lá, gente. Temos poucos minutos, mas eu queria apenas recuperar o que nós temos na terça-feira, uma frase um pouquinho densa ali de Provérbios, pastor e toda a equipe aqui, capítulo 24, versículo 19 e 20, que diz: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada do perverso se apagará. Falamos de apetite, falamos de outros assuntos, só que no final um tempinho, porque também pinta no coração aquela vontade de às vezes ter aquela casa na praia, o carro do ano, por que aquela pessoa rouba e tem dinheiro, por que você vê quantos casos nesse Brasil de gente que pega dinheiro de gente, tendo coisas que todos gostariam e nem todos vão para a prisão, e você fica enfurecido porque os perversos estão enriquecendo, pastor, e eu aqui, coitado, queria ter tão mais. E aí, como é que é essa questão da realidade de sentir aquela dorzinha de cotovelo de perverso? Existe isso? Klaus.
Rony? Senti, tá bom. Porque ele estava ali, então... Eu estava vendo aqui, porque essa expressão é bem curiosa, né? No hebraico, aqui no começo do capítulo 24, que é o verso 1, não tem inveja dos homens malignos, né? Al tekane beanashei ra'a. Não tem inveja dos homens do mal, né? E essa expressão, o caná, que é a inveja, é curioso que é a mesma expressão que aparece lá em Êxodo, quando Deus fala, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, El Caná. Né? É claro que está dentro de um contexto diferente e ela tem uma conotação um pouco diferente, mas essa ideia do Caná é a ideia de você ter uma paixão por algo, é de você se envolver assim fortemente com algo, né? Então, de uma certa forma, Deus tem essa paixão pela gente. E ele fala, não tenha essa paixão pelos homens maus. Não tenha esse zelo, essa inveja pelos homens maus. Eu cuido de você. Eu tenho essa paixão por você. Você não precisa ter isso por eles. Pouco tempinho, pastor, mas veja, ninguém vai invejar um homem mau que na boca de fumo está arrebentando sua vida no crack. Mas invejar um homem mau, terno e gravata, que tem aquela lancha dos sonhos, um helicóptero particular e uma casa de 10 milhões de dólares, daí já não é tão complicado. Não é tão simples dizer, não inveje esse que vive o céu nessa terra. Eu vou responder, depois eu vou voltar, porque o Rony falou que é bem legal, que tem duas dimensões do caná que ele colocou. Quando você fala assim, invejar o cara que tem uma lancha e tal, isso é uma realidade às vezes tão distante da gente. Eu gosto de trazer, e eu sei que você quis dizer isso, sim, mas eu gosto de trazer para uma realidade que, por exemplo, fila, né? Está na fila, está naquela fila, você inveja o cara que está lá na frente, ô fulano, e tá, e fura a fila, né? O latino tem essa cultura de furar fila em qualquer lugar do mundo, cara. Eita! Você tá na Europa, você está nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vê alguém furando fila, geralmente é latino. É uma cultura que a gente tem de ser esperto. Porque a gente inveja os espertos, de uma certa maneira. Tem um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, que fala o seguinte, que faz uma pergunta para um grupo de pesquisa, né? Fala assim, você é contra a corrupção? Aí, sei lá, 80%, 90% das pessoas somos contra a corrupção. Aí a segunda pergunta é, você nomearia um parente para um cargo público se você tivesse ficado sim? 70 e poucos % respondem que sim. Ou seja, é um negócio espetacular, né? Você é contra a corrupção, mas quando é com você, então a gente sempre tem esse negócio. E esse tipo de inveja a gente faz. E voltando para o que o Rony falou, rapidinho, do caná, esse caná ele tem duas dimensões. É o amar, se apaixonar, zelar, de querer ser igual, de querer estar lá, de se envolver profundamente, mas é também o de se preocupar. Porque Deus fala, eu sou apaixonado por você, eu tenho ciúmes de você, eu não quero que você vá para longe de mim. Eu quero cuidar de você. É nesse sentido o caná também. E muitas vezes a gente é assim com perverso, né? Mas como a gente quer cuidar da vida do outro, a gente quer, o cara está fazendo isso errado, o cara está fazendo aquilo errado e tal, e a gente quer ficar atrás do cara para ficar corrigindo o cara. A gente tem tanto interesse na vida do... Então não tem interesse na vida do perverso, esse interesse de querer cuidar da vida dele e de querer ser igual a ele, esses dois interesses. O seu interesse pelo perverso é trazê-lo, né? Buscá-lo. Gostei. Você me lembrou agora o que você falou no intervalo, Glaucio. Voltando ao assunto da comida, aquela história que você falou, eu gostei disso, que tem tudo a ver. Quando você se preocupa demais com o que o outro está comendo, então coma igual. Se você... o Dr. Gé, já vi ele falando muito isso. Ele é coreano, né? Então ele tem um jeito de falar, assim, bem oriental, assim. Se você come arroz integral, mas está ficando bravo com o outro que come arroz branco, come arroz branco, tá fazendo melhor para ele. Com o outro, né? Mas eu me lembrei, e assim, eu assisti uma vez um sermão lá no NASP, o pastor Miranda, que já é saudoso, ele pregou sobre o Salmo 73, que é um salmo de Asaf, que fala assim, ele começa dizendo assim, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Mas aí ele fala assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E aí ele vai falando no verso 3, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí ele vai descrevendo a sua indignação e você, assim, se você for sincero, você vai se identificar, porque não é só o cara, né? Que é mais rico que você, mas é aquela menina que você pensa, poxa, ela fez tudo errado. Olha, e é lindo. Ela falou aquilo e tal, e ela que se deu bem, entendeu? Eu estudei e ela colou e ela tirou 10 e eu não. Enfim, uma série de coisas que são muito maiores que até a própria cola. É a parábola dos trabalhadores, né? Sim. Ok. Aquela parábola é fantástica, tem tudo a ver com caná aqui.
O cara vai, trabalha o dia inteiro. Como é que o da última hora? É o parábola. Você Sim. lembra da parábola? Então, o chefe do campo chama um grupo de trabalhadores para trabalhar de manhã, um no início da tarde, outro no final da tarde, e no final todo mundo ganha o mesmo salário. Como? Aí, quem chegou de manhã fala assim, mas como é que o cara ganha? Então, a resposta do dono é, não se preocupa com o que ele ganhou. Você não combinou comigo isso? Está ganhando o que combinou. A história de Jonas. Gente, eu tenho irmão mais velho. 2 minutos para acabar o programa. Vamos lá. Conclusões. Enfim, aí ele vem falando da sua indignação, mas eu acho que aí a chave dele, no verso 17 do Salmo 73, diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, essa ideia, né, do futuro que a gente falou muito na lição passada. Se você ficar medindo o presente, você vai padecer, você vai ficar doente, você vai ficar mal. E assim, eu tenho uma jogada em inglês que fala assim, better, not bitter, né? Você tem que ficar, independente da circunstância, você tem que sair melhor e não amargo. Se você se apegar no outro, você vai ficar amargo. Então, o fim deles, você já sabe. Quando você entra no santuário, você tem que entender. Então, a chave é ali, olha para esse contexto todo. Última falar, Jéssica. O tempo acabou, mas todos falaram um pouco, faltou você. Não é fácil com a nossa mente humana a gente entender a perspectiva de futuro que Deus nos dá. Não é fácil. Em muitas coisas, em status civil, em comida, no trabalho, aquilo que você tem, o que você não tem. Mas, assim, e dizer que nós estamos ansiando pelas coisas do futuro como Deus almeja que nós estejamos de fato, não significa que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir, às vezes, você não vai ter no presente uma consequência física de pobreza, do que quer que seja. Você não vai estar mal, você não vai estar em uma situação inferior, supostamente, àquela pessoa no presente. Mas o que Deus está nos convidando é, independente de qualquer inferioridade momentânea, que nós tenhamos certeza da superioridade dele da nossa vida. Então, acabou o programa para você começar o seu, pensando, está olhando demais para a vida do outro, vive mais preocupado com a vida do outro, está mais preocupado com o que os outros estão fazendo em relação a esse assunto. Entenda de uma coisa, aquilo que você não controla te domina. Se você não controla o apetite, ele te domina. Se não controla a tua inveja, se não controla o teu sentimento com o outro, vai dominar você. O que controla a tua vida, domina a tua vida. Então depende do que você gasta pensando, jovem. Discutimos muito a coisa aqui. Desde o vinho, passamos pela inveja, pensamos em várias coisas para você entender de maneira prática. De maneira prática, qual é a sabedoria que você tem. Quem é você perante Deus, quem é você com a palavra de Deus, e aquilo que você não controla te domina. Então larga a mão de ficar estressado com o êxito dos outros, larga a mão de ficar querendo resolver o problema do mundo alheio. Pense em você com esse Deus presente, passado e futuro, com esse Deus sabedoria na tua vida e se surpreenda, né, pastor? Porque você vai ser mais feliz, se surpreenda que você vai dormir mais tranquilo, se surpreenda porque as pessoas vão ver você mais sorridente, mais liberto, mais desancorado dos fantasmas alheios de quem te incomoda. Eu sei que jovem passa muito por isso. Então, aproveite agora para você pensar naquilo que você tem que se libertar, controlar o teu apetite, controlar a tua vida com Deus e, acima de tudo, não ser dominado pelo mal. A gente continua no próximo programa Código Aberto, estudando esse fascínio de Provérbios, uma das lições mais encantadoras das últimas temporadas, porque com você está sendo bom demais participar desse programa. Que Deus te abençoe, super semana para a gente curtir e semana que vem a gente se encontra aqui no Código Aberto, que você já sabe que é o nosso programa diferente, alternativo e curioso de estudar a Palavra de Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau.